Ele nunca esqueceria aquela noite. E você, depois de ouvir este relato, talvez nunca mais veja uma estrada deserta da mesma forma. Imagine-se dirigindo sozinho, a escuridão da noite sendo cortada apenas pelos seus faróis. A neblina é tão densa que parece uma parede branca se fechando ao seu redor. Um simples trajeto para casa estava prestes a se transformar no pesadelo mais real e aterrorizante da sua vida. A estrada era um espelho molhado, refletindo a luz dos faróis na névoa espessa. Cada curva parecia se estender por uma eternidade, como se o caminho estivesse se alongando, brincando com a sua percepção. De repente, um som metálico, agudo, vindo da traseira do carro. Um arranhão, como se algo estivesse sendo arrastado contra a lataria. Ele instintivamente acelerou, o coração começando a bater mais forte. Pensou que talvez fosse um galho, algo que tivesse se prendido, mas o som não parava. Pelo contrário, parecia mais próximo, mais insistente. E com o som veio uma sensação terrível, a certeza de que não estava mais sozinho. A sensação de que olhos invisíveis o observavam de muito, muito perto. Ele ergueu o olhar para o retrovisor e foi quando seu sangue gelou. Por uma fração de segundo, ele viu algo se mover na névoa. Era uma sombra, uma silhueta escura, imóvel, mas que parecia crescer, se expandir no meio do nada. Ele piscou, tentando focar, e a figura sumiu. Teria sido sua imaginação? O cansaço? A adrenalina já corria por suas veias, um suor frio escorria por sua testa. Ele agarrou o volante com força, as juntas dos dedos brancas. Tentou pegar o celular, ligar para alguém, qualquer pessoa. Mas, claro, não havia sinal. Estava completamente isolado. Agora, não havia para onde correr, nem para quem pedir ajuda. O medo, antes uma faísca, agora era uma chama que consumia sua racionalidade. Então, uma batida, seca e forte, na porta do motorista. Ele virou a cabeça num movimento brusco, o coração saltando na garganta. Não havia nada, apenas a escuridão e a névoa. E foi nesse exato momento que o motor do carro falhou. Um silêncio súbito e absoluto tomou conta de tudo, quebrando apenas pelo som da sua própria respiração ofegante. O carro estava parado, morto, na imensidão daquela estrada escura. Ele girou a chave 1, 2, 3 vezes. Nada. O painel estava apagado. O carro não respondia. O pânico começou a se instalar. Olhou novamente para o retrovisor e a figura estava lá. Mas agora ele podia jurar. Ela parecia sorrir. Um sorriso que não pertencia a este mundo. O ar dentro do carro ficou pesado, denso, quase sufocante, como se o oxigênio estivesse sendo roubado de seus pulmões. De repente, o rádio, que estava desligado, ligou sozinho. Primeiro, um chiado estático, ensurdecedor. Depois, em meio ao ruído, vozes distorcidas começaram a surgir. Frases fragmentadas, sussurros que pareciam vir de muito longe. Saia, não olhe, ele está atrás. Ele prendeu a respiração, tentando se convencer de que era uma interferência, uma estação de rádio mal sintonizada. Mas as batidas na lataria do carro recomeçaram, agora em todas as direções, como se dezenas de mãos estivessem esmurrando o veículo. Cada farol de carro que ele via ao longe, uma esperança passageira, parecia se aproximar e desviar no último segundo, mergulhando-o de volta na escuridão e no desespero. A estrada, antes apenas um caminho, agora parecia um túnel infinito e sem saída, e a sensação de perseguição era palpável. As árvores na beira da estrada já não eram apenas árvores. Na escuridão, seus galhos retorcidos pareciam se curvar em sua direção, formando sombras que se assemelhavam a braços longos e esqueléticos, tentando alcançá-lo. Um cheiro forte e nauseante de mofo e terra molhada invadiu o interior do carro, mesmo com todas as janelas fechadas. Ele tentou mais uma vez olhar para trás, forçando a vista para enxergar através da neblina, mas não conseguia distinguir nada. Era como olhar para um abismo. Foi quando um sussurro atravessou o vidro, claro como cristal, bem ao lado do seu ouvido. Você não vai escapar. Seu corpo inteiro tremia incontrolavelmente. Foi então que ele notou o velocímetro. O ponteiro, que estava no 0, começou a subir lentamente, mesmo com o motor desligado. 10, 20, 30 quilômetros por hora. O carro estava se movendo sozinho, vendo. Ele pisou no freio com toda a força que tinha. Nada. O pedal estava duro, imóvel. Tentou o acelerador, o volante. Nenhum controle. Algo ou alguém tinha assumido o comando do veículo. Um terror primordial tomou conta dele. Olhou para o retrovisor
e a visão o paralisou. A figura agora estava nítida. Era um homem, pálido, com a pele quase translúcida, olhos fundos e escuros como poços, e um sorriso cruel e faminto estampado no rosto. Ele não estava correndo, estava flutuando logo atrás do carro. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Era um grito mudo, preso em seu peito. A estrada era sua prisão, e o carro, seu caixão em movimento. O veículo acelerava cada vez mais, indo em direção a uma curva acentuada e perigosa que ele conhecia bem. Era um ponto conhecido por acidentes fatais. Ele tentou lutar com o volante, mas era como lutar contra uma parede de aço. A figura no retrovisor se aproximava, seu rosto preenchendo todo o espelho. A sensação de morte iminente era absoluta. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. Ele sabia que estava sozinho, mas uma força sobrenatural ditava seu destino. Foi quando um farol distante iluminou a estrada por um instante, uma chance, se ele pudesse desviar. Mas quando seu olhar voltou para dentro do carro, o horror final se revelou. A figura não estava mais atrás. Estava dentro do carro, sentada no banco de trás, olhando fixamente para ele através do retrovisor. O terror o congelou completamente. Ele tinha certeza absoluta de que as portas estavam trancadas. Ninguém poderia ter entrado, mas ali estava. Num movimento violento, o volante girou sozinho, com uma força impossível. O carro saiu da estrada, cantando pneus na terra molhada, e parou abruptamente a centímetros de uma grande árvore caída. O silêncio voltou, mais pesado e opressor do que nunca. Ele fechou os olhos com força, esperando o impacto, o fim, qualquer coisa. Nada aconteceu. Então ele sentiu um toque, gelado como gelo, em seu ombro. Ele abriu os olhos lentamente. A figura estava do lado de fora, em pé ao lado da janela do motorista, olhando para ele com uma expressão de pura malícia e satisfação. Naquele instante, algo se quebrou. O instinto de sobrevivência gritou mais alto que o medo. Com um movimento desesperado, ele girou a chave. O motor pegou de primeira. Sem pensar duas vezes, ele engatou a marcha e acelerou, jogando terra e pedras para trás, voltando para o asfalto. Ele dirigiu como nunca, sem ousar diminuir a velocidade. Depois de alguns minutos, criou coragem para olhar pelo retrovisor. A estrada estava completamente vazia. Nenhuma figura, nenhum som estranho, nem mesmo a neblina. O céu parecia mais claro. O celular em seu bolso vibrou. Tinha sinal. As mãos dele tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o volante. Até hoje, ele jura que o que aconteceu naquela noite não foi um sonho, nem um delírio. A estrada esconde algo que não pode ser explicado. Algumas histórias não são apenas histórias, são avisos. O relato desse motorista é a prova de que certos lugares guardam um terror invisível, entidades que se alimentam do nosso medo e transformam simples trajetos em pesadelos dos quais talvez não se consiga acordar. Então, da próxima vez que você estiver dirigindo sozinho em uma estrada deserta à noite, pergunte a si mesmo quem ou o que pode estar observando da escuridão. Obrigado por assistir e por embarcar nesta jornada assustadora conosco. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E comente aí embaixo. Você já passou por algo inexplicável em uma estrada? Até a próxima.